Era uma noite de lua cheia no sertão da Paraíba, outubro de 1936. O coronel Augusto Ferreira Santos estava sentado em sua varanda de madeira nobre, fumando um charuto cubano importado, quando tomou a decisão mais estúpida e perigosa de sua vida inteira. Ele chamou seus 3 capangas mais brutais, homens conhecidos por não terem piedade de ninguém, e disse apenas 5 palavras que mudariam para sempre o destino de todos naquela região. Matem a velha Marieta ainda hoje. E os capangas se entreolharam. Marieta? A empregada que trabalhava naquela casa há 3 décadas? A mulher que acordava antes do sol nascer para servir aquela família? Sim, aquela mesmo, o coronel confirmou, sua voz fria como a morte. Quero que ela suma, que sirva de exemplo. Mas o que o coronel Augusto Ferreira Santos não sabia, o que ele jamais poderia imaginar nos seus piores pesadelos, é que aquela mulher humilde, invisível, que servia café em sua casa havia 30 longos anos, guardava um segredo enterrado no passado. Um segredo tão poderoso, tão perigoso, que faria o homem mais rico e temido daquela região inteira tremer de pavor. Porque quando Lampião, o rei do cangaço, o homem mais temido de todo o Nordeste brasileiro, descobrisse o que fizeram com ela, bem, o sertão inteiro iria presenciar uma vingança que seria contada de geração em geração. Se você curte histórias reais do Nordeste brasileiro, do cangaço, de vingança e justiça, deixa o like agora e se inscreve no canal ativando o sininho, porque o que você vai ouvir hoje vai te deixar de queixo caído do início ao fim. E comenta aí embaixo qual a cidade você mora. Agora me deixa te contar desde o começo. Marieta dos Santos tinha 62 anos quando aquela noite fatídica chegou. Seus cabelos estavam completamente brancos como algodão. Suas mãos calejadas e marcadas por décadas de trabalho pesado. E suas costas permanentemente curvadas pelo peso dos anos, servindo a poderosa família Ferreira Santos. Ela acordava todos os dias às 4 horas da manhã em ponto. Nem precisava de relógio. Seu corpo já estava condicionado depois de tanto tempo na mesma rotina cruel. Acendia o fogão a lenha enquanto ainda estava escuro. Preparava o café forte do jeito que o coronel gostava, esquentava a água em panelas enormes para o banho da família, varria o terreiro gigantesco da fazenda que parecia não ter fim. Aos olhos de todos que viviam naquela região, ela era apenas mais uma empregada, apenas mais um rosto invisível, descartável, substituível. Ninguém sabia seu sobrenome completo, ninguém perguntava de onde ela vinha, ninguém se importava com sua história. Mas Marieta guardava memórias que pouquíssimas pessoas no mundo conheciam. Em sua mente, mesmo depois de tantas décadas, ainda estavam vívidas e pulsantes as imagens de quando ela tinha apenas 15 anos de idade, lá no longínquo ano de 1889. Naquela época, Marieta não era uma empregada doméstica silenciosa e apagada. Ela era uma jovem cheia de vida, forte como um jumento, corajosa como poucos, e trabalhava vendendo rapadura nas feiras movimentadas do sertão junto com sua mãe, Dona Josefa, uma mulher viúva que criou a filha sozinha com o suor do próprio rosto. Elas viajavam de feira em feira, carregando sacos pesados de rapadura que faziam em casa. Serra Talhada, Triunfo, Salgueiro, Floresta. Conheciam cada pedra, cada curva, cada árvore daquelas estradas de chão batido. Foi numa dessas feiras barulhentas em Serra Talhada, num dia quente de agosto, que Marieta conheceu um jovem diferente de todos os outros. Ele tinha olhos penetrantes que pareciam enxergar a alma das pessoas, uma cicatriz recente no rosto que contava histórias de briga e um jeito de andar que misturava perigo e respeito. Ele apareceu no barraco simples onde Marieta e sua mãe vendiam rapadura. Olhou para os blocos dourados de açúcar mascavo e pediu 2. Pagou certinho, agradeceu com educação e foi embora. No dia seguinte ele voltou, comprou mais rapadura, ficou conversando um pouco,
Perguntou o nome dela. Perguntou se eram dali mesmo. No terceiro dia, ele não comprou nada. Apenas ficou ali perto, ajudando a montar o barraco, afastando bêbados que incomodavam. Como é seu nome, moço? Marieta finalmente perguntou, curiosa com aquele rapaz estranho que sempre voltava. Virgulino, ele respondeu com um meio sorriso. Virgulino Ferreira da Silva. Durante 3 meses completos, toda vez que tinha feira em Serra Talhada, Virgulino aparecia. Às vezes comprava rapadura e dividia com os amigos ali mesmo. Às vezes apenas conversava, contando histórias sobre sua família, sobre as terras que tinham sido roubadas deles por coronéis corruptos, sobre a polícia que protegia os ricos e massacrava os pobres. Ele tinha 18 anos, apenas 3 anos mais velho que Marieta. E naquele tempo, ele ainda não era o lendário Lampião, o rei do cangaço que faria o Brasil inteiro tremer. Ainda não tinha entrado para o bando de cangaceiros. Era apenas um rapaz revoltado com as injustiças do mundo. Marieta gostava de ouvi-lo falar. Ele era inteligente, via as coisas de um jeito diferente, não se curvava diante de ninguém. Tinha um orgulho ferido, mas digno. Sabe o que eu mais odeio, Marieta? Ele disse certa vez, enquanto ajudava a embalar a rapadura que não tinha sido vendida. É quando tratam a gente como se não fosse gente. Como se pobre não tivesse sentimento, não tivesse sonho, não tivesse valor. Marieta entendia perfeitamente. Ela via isso todo dia na feira. Os ricos passavam olhando de cima para baixo. Os coronéis mandavam seus empregados comprarem e nem davam bom dia. Era como se fossem fantasmas invisíveis. Um dia, no começo de dezembro daquele ano, a mãe de Marieta, Dona Josefa, adoeceu gravemente. Começou com uma febre que não passava. Depois vieram as dores no corpo, a fraqueza, a falta de ar. Marieta estava desesperada. Não tinha dinheiro para médico. Não tinha dinheiro nem para comida direito. Foi Virgulino quem descobriu. Ele apareceu na casa simples de Taipa, onde elas moravam, lá nos arredores de Serra Talhada, carregando um saco grande nas costas. Trouxe farinha, carne seca, feijão, rapadura, ele disse, colocando tudo na mesa torta da cozinha. E consegui convencer o seu Antônio, aquele curandeiro que mora lá no alto, a vir dar uma olhada em Dona Josefa. Marieta começou a chorar. Virgulino, eu não tenho como pagar. Não quero pagamento nenhum, ele interrompeu. Você e sua mãe sempre me trataram bem, sempre me trataram como gente. Isso não tem preço. O curandeiro veio, tratou Dona Josefa com chás e rezas e milagrosamente ela começou a melhorar. Em 2 semanas estava de pé novamente. Mas foi nessa mesma época que a tragédia atingiu a família de Virgulino. Seu pai foi assassinado por capangas de um coronel numa emboscada covarde. Sua mãe e seus irmãos foram expulsos das terras. Perderam tudo. Virgulino desapareceu por algumas semanas. Quando voltou, seus olhos tinham mudado. Tinha uma dureza nova ali, uma determinação assustadora. Era madrugada quando ele bateu na janela da casa de Marieta pela última vez. Ela acordou assustada, mas ao ver quem era, abriu a porta. Eu vim me despedir, Virgulino disse, e sua voz estava diferente, mais grave, mais perigosa. Vou entrar para o cangaço. Vou fazer justiça do meu jeito. Marieta sentiu um frio na barriga. Sabia o que isso significava. Cangaceiro era vida de fuga constante, de perigo, de morte. Virgulino, você tem certeza? Tenho, ele respondeu firme. Mas antes de ir, quero te dar uma coisa. Ele tirou do pescoço um cordão de couro com uma pequena medalha de São José, o santo protetor dos trabalhadores. Era simples, gasto, mas obviamente significava algo para ele. Isso aqui foi minha mãe quem me deu quando eu era criança, Virgulino explicou, colocando o cordão nas mãos de Marieta. Quero que você fique com ele. E quero que você saiba uma coisa muito importante. Se um dia, não importa quando, você precisar de ajuda, de qualquer tipo de ajuda, mande recado com qualquer cangaceiro que você encontrar.
Diga que você é a menina da rapadura. Só isso. Eles vão saber quem é. Vão me avisar. E eu vou vir. Mas Virgulino... Escuta. Ele segurou as mãos dela com força. Você me ajudou quando eu não era ninguém. Quando eu era só mais um sertanejo fodido tentando sobreviver. Você e sua mãe me trataram com dignidade. Me deram comida quando eu tinha fome. Isso eu nunca vou esquecer. Nunca. É uma dívida que eu vou carregar até morrer. Ele abraçou Marieta rapidamente e então sumiu na escuridão da madrugada. Ela nunca mais o viu pessoalmente desde aquela noite, mas as notícias dele chegavam. Virgulino Ferreira da Silva tinha entrado para o bando de Senhor Pereira. Depois assumiu a liderança. Virou Lampião, o governador do sertão, o rei do cangaço, o homem mais procurado de todo o Brasil. Os anos passaram como água escorrendo entre os dedos. Marieta guardou a medalha de São José como seu maior tesouro. Usava sempre escondida por baixo da roupa. Ela se casou aos 22 anos com um vaqueiro chamado João Martins, um homem bom e trabalhador. Foram felizes por 3 anos. Mas a febre amarela, aquela peste maldita que varria o sertão, levando vidas sem dó nem piedade, levou João numa semana. Marieta ficou viúva aos 25 anos, sem filhos, sem família, porque sua mãe tinha morrido de velhice 2 anos antes, sem ter para onde ir. Foi quando ela ouviu falar que o coronel Augusto Ferreira Santos, o homem mais rico da região, estava procurando empregada para trabalhar em sua fazenda enorme. Sem opções, sem escolha, Marieta aceitou. E lá se foram 30 anos da sua vida. 30 anos acordando às 4 da manhã. 30 anos servindo, limpando, cozinhando, lavando, passando. 30 anos sendo invisível. O coronel Augusto era a perfeita representação dos coronéis do sertão nordestino. Ele mandava, desmandava, humilhava quem quisesse. Tinha suas próprias leis, sua própria justiça. A polícia estava no bolso dele com subornos mensais. O juiz da comarca era primo em 2º grau. O delegado recebia uma mesada generosa para fechar os olhos para tudo. Ele comandava aquela região inteira com mão de ferro. Ninguém comprava ou vendia terra sem sua permissão. Ninguém se casava sem ele aprovar. Quem o contrariasse simplesmente sumia. E todo mundo sabia o que isso significava. O coronel tinha 4 filhos que Marieta viu crescerem diante dos seus olhos. Augusto Júnior, o primogênito, tinha 35 anos e era ainda mais cruel e arrogante que o pai. Ele gostava de humilhar os empregados, de fazer ameaças, de demonstrar poder. Vivia bêbado e com mulheres diferentes toda semana. Carolina tinha 28 anos e era a única da família que tratava Marieta com alguma humanidade. Ela agradecia quando Marieta servia comida. Perguntava se ela estava bem. Conversava de verdade. Roberto, de 25 anos, era o filho do meio e vivia completamente embriagado com cachaça barata. Não maltratava ninguém, mas também não ajudava. Vivia num mundo próprio de bebida e autopiedade. E tinha Beatriz, a caçula de apenas 12 anos. Uma menina doce, inocente, que adorava Marieta e sempre a chamava de tia Marieta, o que irritava profundamente o coronel. Marieta tinha criado todas aquelas crianças de verdade. Foi ela quem trocou fraldas quando eram bebês, porque Dona Clarice, a esposa do coronel, achava essas tarefas degradantes. Foi ela quem fez comida especial quando ficavam doentes. Foi ela quem limpou o vômito, enxugou lágrimas, consolou em noites de pesadelo. Marieta foi mais mãe daquelas crianças do que a própria Dona Clarice, uma mulher fútil e vazia que passava os dias inteiros preocupada apenas com vestidos caros, festas na capital e fofocas sobre as outras famílias ricas. Mas para o coronel Augusto, Marieta nunca foi vista como ser humano. Para ele, ela era um objeto útil, uma ferramenta, um investimento que devia funcionar sem reclamar. Ele nunca a chamou pelo nome. Era sempre a velha, a empregada, ou simplesmente assobios, como se chamasse um cachorro.
Quando ela adoeceu com pneumonia e ficou 3 dias de cama, o coronel descontou os dias do salário miserável dela, dizendo que não pagava por trabalho não feito. Quando ela pediu uma folga para visitar o túmulo da mãe no aniversário de morte, ele negou dizendo que empregada não tem luxo de sentimentalismo. Foram 30 anos assim, 30 anos sendo tratada como nada. Até aquele dia fatídico de outubro de 1936, quando tudo desmoronou. Carolina, a filha mais velha do coronel, tinha se apaixonado. O objeto de seu amor era Sebastião Almeida, um professor de escola pública que tinha vindo da capital para ensinar as crianças da região. Sebastião era um homem culto, educado, gentil, tinha estudado em Recife, falava sobre livros, sobre o mundo lá fora, sobre igualdade e justiça. Ele tratava todo mundo com o mesmo respeito, fossem ricos ou pobres. Carolina e Sebastião se conheceram numa festa da igreja. Começaram a conversar. Depois, começaram a se encontrar escondido e, inevitavelmente, se apaixonaram de verdade. Quando Carolina contou ao pai sobre o namoro, a reação do coronel foi explosiva. "Professor!" Ele berrou tão alto que os empregados da fazenda inteira escutaram. "Professor de escola pública? Você enlouqueceu?" "Pai, ele é um bom homem. Ele é um fodido." O coronel socou a mesa de jantar com tanta força que a madeira rachou. "Filha minha não vai casar com professor pobre. Você vai casar com o filho do coronel Rodrigues, como já está acertado." Carolina tentou argumentar. "Eu não amo o filho do coronel Rodrigues. Eu amo o Sebastião." "Amor?" O coronel riu com desprezo. "Amor é coisa de pobre. Casamento é negócio, é aliança, é poder. E você vai fazer o que eu mandar." Ele trancou Carolina no quarto dela. Proibiu que ela saísse. Colocou um capanga na porta para vigiá-la dia e noite. Mandou ameaçar Sebastião, que teve que fugir da cidade para não ser morto. Carolina chorava dia e noite. Não comia. Estava definhando de tristeza. E quem cuidava dela, quem levava comida escondida, quem consolava, era Marieta. Tia Marieta. Carolina chorava no ombro da empregada. "Eu não aguento mais. Prefiro morrer do que casar com aquele homem." Marieta, que tinha 62 anos e tinha visto muita coisa na vida, que tinha conhecido Lampião quando ele ainda era apenas virgulino, um rapaz revoltado com injustiças, não aguentava ver aquilo. "Menina", ela disse baixinho, olhando para todos os lados, para ter certeza que ninguém escutava. "E se você fugisse?" Carolina arregalou os olhos. "Fugir? Para onde?" "Para Recife, para a capital. Lá seu pai não tem tanto poder. Lá você pode se casar com Sebastião e ser feliz." "Mas eu não tenho dinheiro." "Eu tenho", Marieta sussurrou. E era verdade. Durante 30 anos, Marieta tinha guardado cada centavo que conseguia economizar do salário miserável. Eram economias de décadas, escondidas num buraco na parede do seu quartinho minúsculo. "Tia Marieta, eu não posso aceitar seu dinheiro." "Pode sim." Marieta sorriu, e era um sorriso triste, mas determinado. "Eu não tenho filhos, não tenho ninguém. Você é a coisa mais próxima de uma filha que eu tive na vida. E eu não vou deixar você sofrer se eu puder impedir." Elas planejaram tudo nos mínimos detalhes. Esperaram uma noite de chuva forte, quando os capangas estariam relaxados, pensando que ninguém seria louco de tentar fugir com aquele temporal. Marieta subornou o capanga que vigiava a porta, um rapaz jovem e ingênuo, dizendo que Carolina estava muito doente e precisava de privacidade. Ela arrumou uma mala pequena com as roupas essenciais de Carolina, colocou dentro todo o dinheiro que tinha economizado durante 30 anos e desenhou um mapa de como chegar até a estação de trem. "Vai para Recife", Marieta instruiu, abraçando Carolina pela última vez. "Sebastião deve estar escondido lá. Procura ele. Casa na igreja. Seja feliz, menina. Seja livre." Carolina chorou, abraçou Marieta com força e desapareceu na chuva torrencial daquela noite de outubro.
Ela conseguiu pegar o último trem para Recife, conseguiu encontrar Sebastião e desapareceu na capital, onde começou uma nova vida. O coronel Augusto ficou completamente fora de si quando descobriu que Carolina tinha fugido. Ele quebrou móveis caros, ameaçou matar Sebastião, onde quer que o encontrasse, colocou uma dúzia de capangas atrás da filha. Mas Recife era grande. Carolina tinha desaparecido bem. E por 2 semanas, o coronel teve que engolir a humilhação de ter sido contrariado pela própria filha. Foi Augusto Júnior, o filho mais velho, aquele que tinha herdado toda a crueldade do pai, quem descobriu a verdade. Ele sempre desconfiou de Marieta. Aquela velha empregada sempre foi próxima demais de Carolina. Sempre consolava, sempre protegia. Ele começou a investigar. Subornos aqui, ameaças ali, e finalmente o capanga que tinha sido subornado confessou tudo. Foi Marieta quem ajudou Carolina a fugir. Foi ela quem deu o dinheiro. Foi ela quem planejou tudo. Pai, Augusto Júnior disse com um sorriso maldoso e cruel, sentando na cadeira em frente ao coronel. Eu descobri quem ajudou minha irmã a nos desonrar, quem traiu nossa família, quem ajudou a destruir nossa reputação. O coronel largou o charuto prestando atenção total. Quem? Aquela velha inútil, a Marieta. Eu tenho provas. Ela deu dinheiro para Carolina. Ela planejou tudo. Ela é a culpada. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. O coronel ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. Suas mãos começaram a tremer, não de medo, mas de raiva pura. Ele se levantou devagar, perigosamente calmo, e chamou: Zé Grande, manda a velha vir aqui. Marieta estava na cozinha preparando o jantar, quando o capanga a buscou. Ela sabia que tinha sido descoberta, sabia o que estava por vir, mas não se arrependia. Ela entrou no escritório do coronel com a cabeça baixa, mas não de vergonha, de dignidade silenciosa. 30 anos, o coronel começou, sua voz gelada como a morte, cada palavra mastigada com ódio. 30 anos eu te dei casa, comida, trabalho, proteção. 30 anos você dormiu sob meu teto, comeu da minha comida. E é assim que você me paga? Traindo minha confiança, ajudando minha filha a me desobedecer, a me humilhar? Seu coronel. Marieta tentou explicar, sua voz baixa, mas firme. A menina só queria ser feliz. Só queria casar com quem ela amava. Oh, cale a boca! O grito ecoou pela casa inteira, fazendo os outros empregados paralisarem do susto. Você não tem direito de opinar sobre minha filha. Você é nada. Você sempre foi nada. Uma empregada velha e inútil. O coronel deu a volta na mesa grande de madeira nobre. Ficou cara a cara com Marieta, tão perto que ela podia sentir o bafo de cigarro e uísque. Mas eu sou um homem justo, generoso até. Vou te dar uma escolha. Ou você me diz agora, onde minha filha está, ou você desaparece. Simples assim. Marieta olhou diretamente nos olhos do coronel. E pela primeira vez, em 30 longos anos de invisibilidade e submissão, ela não baixou a cabeça, não desviou o olhar. Eu não sei onde ela está, seu coronel. Ela mentiu com convicção. E se soubesse, não diria, porque Carolina merece ser feliz. Todo ser humano merece. O rosto do coronel ficou roxo de raiva. Ele estava tão furioso que não conseguia nem falar. Depois de alguns segundos eternos, ele cuspiu as palavras. Então você escolheu seu destino. Ele se virou para a porta. Zé Grande, chama os homens! 3 capangas entraram na sala. Zé Grande, o líder deles, era um homem enorme, com cicatrizes por todo o rosto. Ao lado dele, Chicão e João Pequeno, ambos conhecidos por sua crueldade e lealdade cega ao coronel. Levem essa mulher para longe, muito longe, para onde ninguém nunca vai encontrar, e façam ela desaparecer completamente. Quero que sirva de exemplo para qualquer outro empregado que pensar em me trair, qualquer um. Marieta foi agarrada pelos braços com força. Ela não resistiu. Sabia que era inútil.
Dona Clarice assistiu tudo da janela do segundo andar, completamente indiferente, já pensando em que vestido usaria na próxima festa. Augusto Júnior sorriu satisfeito, feliz por ter descoberto a traidora. Roberto estava bêbado demais em seu quarto para perceber o que estava acontecendo. Mas Beatriz, a caçula de 12 anos, viu tudo. Ela viu quando arrastaram tia Marieta para fora. Viu quando jogaram ela brutalmente na carroceria suja de um caminhão velho. E Beatriz correu para o quarto e chorou tanto que ficou doente nos dias seguintes. Os três capangas jogaram Marieta na carroceria do caminhão como se ela fosse um saco de batata. Era noite fechada, sem lua, apenas as estrelas como testemunhas. Zé Grande pegou o volante. Chicão sentou ao lado dele. João Pequeno ficou na carroceria vigiando Marieta, uma espingarda velha no colo. O caminhão começou a chacoalhar pela estrada de terra, levantando poeira, afastando-se cada vez mais da fazenda. Eles estavam levando Marieta para uma região deserta, perto de um despenhadeiro chamado Garganta do Diabo, onde muitos corpos já tinham sido jogados e nunca encontrados. Durante o trajeto, que durou mais de 1 hora, Zé Grande e Chicão conversavam e riam na cabine. 30 anos servindo e olha no que deu. Chicão riu. Devia ter ficado no lugar dela. Pobre é burro mesmo, Zé Grande concordou. Acha que pode enfrentar coronel. Acha que tem direito à opinião. Na carroceria, João Pequeno olhava para Marieta em silêncio. Ele era o mais jovem dos três capangas. Tinha apenas 23 anos. Diferente dos outros, ele não gostava desse tipo de serviço. Mas precisava do dinheiro. Tinha uma mãe doente para sustentar. Marieta estava calma, assustadoramente calma. Suas mãos amarradas na frente, sua roupa suja de poeira, mas seus olhos firmes. Ela colocou a mão no pescoço, sentindo através do tecido velho a medalha de São José que ainda estava ali. Depois de 47 anos, ela ainda guardava aquele presente de Virgulino. E naquele momento, numa clareza absoluta, Marieta soube exatamente o que precisava fazer. Sabia que talvez não funcionasse. Sabia que talvez fosse tarde demais. Mas tinha que tentar, porque Lampião tinha feito uma promessa. E no sertão existiam poucas coisas mais sagradas que a promessa de um cangaceiro para sua protegida. O caminhão finalmente parou numa área completamente isolada. Não tinha casas por quilômetros, não tinha estradas por perto, apenas caatinga, pedras e silêncio. Chegamos, Zé Grande anunciou, desligando o motor barulhento. Os três capangas desceram. João Pequeno ajudou Marieta a descer da carroceria, ainda segurando a espingarda. Eles caminharam alguns metros até chegarem à beira do despenhadeiro. Lá embaixo, centenas de metros abaixo, só tinha pedras afiadas e escuridão. Desce de joelhos, velha, Zé Grande ordenou, tirando o revólver da cintura e apontando para a cabeça de Marieta. Chicão acendeu um cigarro, encostou numa árvore seca, pronto para assistir à execução como se fosse um espetáculo qualquer. João Pequeno ficou mais atrás, desconfortável, mas sem coragem de questionar. Marieta desceu de joelhos lentamente. Suas pernas tremiam, não de medo, mas de uma mistura de raiva contida e determinação final. Raiva de ter dedicado 30 anos de sua vida inteira àquela família ingrata. Raiva de ter sido tratada como lixo descartável. Antes de me matarem, ela disse, sua voz surpreendentemente firme e alta, ecoando naquele deserto silencioso. Vocês três sabem quem eu realmente sou. Os capangas se entreolharam, confusos. Zé Grande deu uma risada seca. Quem você é? Você é ninguém. Uma empregada velha, inútil, que meteu o bedelho onde não devia. Só isso. Eu sou a menina da rapadura. O efeito foi imediato e dramático. O sorriso de Zé Grande morreu instantaneamente. Chicão engasgou com a fumaça do cigarro. João Pequeno arregalou os olhos. O que você disse? Zezé Grande perguntou, sua voz perdendo toda a confiança anterior. Eu disse. Marieta repetiu.
cada palavra pronunciada com força, que eu sou a menina da rapadura. E se vocês sabem quem é Lampião, o rei do cangaço, sabem exatamente o que isso significa. Um silêncio pesado caiu sobre aquele lugar deserto, o tipo de silêncio que vem antes da tempestade. João Pequeno, o mais jovem, empalideceu visivelmente mesmo na escuridão. Chefe, ela tá falando sério? Cala a boca, moleque! Zé Grande rosnou, mas sua mão que segurava o revólver começou a tremer ligeiramente. Todos no sertão, absolutamente todos, conheciam as histórias sobre Lampião e suas protegidas. Diz que ele tinha algumas pessoas espalhadas pelo Nordeste inteiro que ele jurava defender com a própria vida. Pessoas que tinham feito algo por ele quando ele não era nada, quando ele era apenas um rapaz pobre sendo perseguido. E a regra era clara, conhecida, respeitada até pelos inimigos mais ferrenhos. Quem tocasse em uma protegida de Lampião assinava a própria sentença de morte. Não era questão de se a vingança viria, era questão de quando. E essa vingança seria lenta, pública, brutal. Um exemplo para o sertão inteiro. Você tá blefando, velha, Chicão disse, mas jogou o cigarro fora nervosamente. Lampião nem sabe que você existe. Marieta então fez algo que surpreendeu a todos. Com as mãos ainda amarradas, ela conseguiu puxar o cordão de couro que estava escondido por baixo da blusa velha. A medalha de São José brilhou fraca na luz das estrelas. Isto aqui, ela disse, levantando a medalha para que todos vissem, foi Virgulino Ferreira da Silva quem me deu pessoalmente. Em 1889, em Serra Talhada, quando ele tinha apenas 18 anos e ainda não era o rei do cangaço, quando ele ainda não era Lampião, era apenas um rapaz que eu e minha mãe ajudamos quando ele não tinha nada, quando ele estava com fome, quando todo mundo o tratava como bandido. Ela olhou diretamente nos olhos de Zé Grande e naquele momento não havia mais submissão naquele olhar. Havia força, havia história, havia verdade. Ele me disse que se eu um dia precisasse de ajuda, era só mandar recado, que eu era a menina da rapadura, que ele nunca esqueceria. Vocês acham que estou mentindo? Então me matem agora. Mas quando o Lampião descobrir, e ele vai descobrir, porque notícia no sertão viaja rápido, vocês acham que o coronel vai conseguir proteger vocês? Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Vocês acham que vale a pena morrer por causa da birra de um homem rico? Por causa do orgulho ferido de um coronel? Lampião não vai matar só vocês. Ele vai matar suas famílias, vai queimar suas casas, vai fazer um exemplo que o sertão inteiro vai contar por gerações. O silêncio agora era absoluto. Até os grilos tinham parado de cantar. Foi João Pequeno, o rapaz de 23 anos que tinha uma mãe doente, quem quebrou o silêncio. Sua voz estava tremendo. Chefe, eu não vou matar essa mulher. Eu não. Se ela está falando a verdade sobre ser protegida de Lampião, eu mando aqui! Zé Grande explodiu, virando o revólver para João Pequeno. Você faz o que eu mandar! Então você me mata também, João Pequeno disse, jogando a espingarda no chão com um baque surdo. Porque eu não vou participar disso. Minha mãe me criou sozinha. Passou fome para me alimentar. E eu não vou morrer. Não vou deixar ela sozinha por causa dessa merda. Chicão também estava visivelmente nervoso agora. Ele conhecia as histórias. Todo mundo conhecia. Tinha aquele fazendeiro em Pernambuco que tinha mandado espancar uma velha quitandeira. Descobriram depois que ela era protegida de Lampião. O fazendeiro e seus 3 filhos foram encontrados enforcados na porta da própria casa uma semana depois. Tinha aquele delegado na Bahia que tinha prendido e torturado uma parteira. Ela era protegida de Corisco, o braço direito de Lampião. O delegado sumiu. Nunca encontraram o corpo, mas encontraram partes dele penduradas em árvores diferentes. Zé, Chicão disse devagar, e se ela está falando a verdade mesmo? Zé Grande estava num dilema impossível. Se ele não cumprisse a ordem do coronel, seria morto por traição. Mas se ele matasse Marieta e ela realmente fosse protegida de Lampião, bem, a morte seria pior, muito pior. Ele olhou para Marieta, olhou para a medalha,
Olhou para seus dois companheiros que já estavam duvidando. Você tem provas? Ele perguntou, baixando o revólver ligeiramente. Como eu sei que você não está só inventando essa história para salvar sua vida? Marieta pensou rápido. Pergunte a qualquer cangaceiro. Pergunte sobre a menina da rapadura de Serra Talhada. Pergunte sobre a jovem que vendia rapadura e ajudou Virgulino antes dele virar Lampião. Se eu estiver mentindo, você me mata depois. Mas se eu estiver falando a verdade e você me matar agora, você não vai ter depois. A lógica era implacável. Zé Grande guardou o revólver lentamente. Tá, você vai ter sua chance. Vamos procurar alguém do bando de Lampião. Vamos confirmar essa história. Mas até lá, você fica amarrada. E se descobrirmos que você está mentindo... Eu sei, Marieta disse. Aí vocês me matam, sem problema. Os três capangas debateram entre si em voz baixa enquanto Marieta esperava, ainda de joelhos no chão. Finalmente João Pequeno disse: eu sei onde podemos achar informação. Tem uma vendinha a uns 15 quilômetros daqui. O dono, seu Malaquias, é conhecido por ter contatos com o cangaço. Ele vende mantimentos para os bandos quando eles passam por aqui. E por que diabos você sabe disso? Zé Grande perguntou, desconfiado. Porque todo mundo sabe, chefe. Só fingimos que não sabemos. É assim que funciona. Verdade. No sertão, todo mundo sabia quem tinha ligações com o cangaço. Era um conhecimento silencioso, mas universal. Os vendeiros, alguns fazendeiros, certas famílias, eles forneciam comida, informação, abrigo. E em troca, os cangaceiros não os atacavam. Era um acordo tácito que permitia que ambos os lados sobrevivessem. Está bem, Zé Grande decidiu. Vamos até a venda do Malaquias. Mas a velha vai amarrada na carroceria. Chicão, você vigia ela. Se ela tentar qualquer coisa, pode atirar nas pernas. Eles colocaram Marieta de volta no caminhão. Dessa vez, porém, Chicão subia também na carroceria, sentado de frente para ela, espingarda no colo. O caminhão barulhento começou a rodar novamente pelas estradas de terra do sertão. Durante o trajeto, Chicão ficou olhando para Marieta com uma expressão estranha, curiosidade misturada com medo. É verdade mesmo? Ele perguntou depois de 20 minutos em silêncio. Você conheceu Lampião antes dele virar Lampião? Marieta assentiu. Conheci. Ele era apenas Virgulino, um rapaz bom, revoltado com as injustiças. Ele comprava rapadura de mim e da minha mãe. E ele era diferente naquela época? Era e não era, Marieta refletiu. Ele já tinha aquele fogo nos olhos, já tinha aquela revolta, mas também tinha gentileza, tinha gratidão. Quando minha mãe adoeceu, foi ele quem trouxe comida e remédio, sem pedir nada em troca. Chicão ficou em silêncio, processando isso. Sabe, ele disse depois de um tempo, eu também já passei fome. Também já fui tratado como lixo por gente rica. É por isso que eu trabalho para o coronel, porque ele paga bem. Mas às vezes eu penso se não escolhi o lado errado. Marieta olhou para ele com compaixão. Nunca é tarde para escolher de novo. A venda de seu Malaquias era um lugar pequeno, uma construção de taipa com telhado de palha, perdida no meio do nada. Mas tinha mantimentos básicos, cachaça e informação, sempre informação. Era quase meia-noite quando o caminhão parou na frente. Havia uma luz acesa dentro, o que significava que seu Malaquias ainda estava acordado. Zé Grande desceu e bateu na porta. Seu Malaquias, abre aí! Um homem velho, curvado pela idade, abriu a porta com desconfiança. Ele reconheceu Zé Grande imediatamente. Capanga do coronel, ele disse sem emoção. O que quer a essa hora? Preciso de informação. Sobre o bando de Lampião. Os olhos de seu Malaquias se estreitaram perigosamente. Não sei de nada sobre isso. Não se faça de bobo, velho. Todo mundo sabe que você tem contato com eles. Só preciso de uma informação. Nada que vá prejudicar o bando. Só quero saber sobre uma protegida. Seu Malaquias ficou em silêncio por longos segundos, avaliando. Finalmente, ele suspirou. Que protegida? Uma tal de menina da rapadura, de Serra Talhada. É verdade que existe? A reação de seu Malaquias foi imediata e reveladora.
Seus olhos se arregalaram. Ele olhou além de Zé Grande, viu Marieta amarrada na carroceria do caminhão e empalideceu. Meu Deus do céu, ele sussurrou. O que vocês fizeram? Aquela reação disse tudo. Então é verdade? João Pequeno perguntou, sua voz tremendo. Seu Malaquias olhou para os três capangas, como se estivesse vendo homens mortos caminhando. A menina da rapadura é uma das protegidas mais antigas de Lampião. Uma das poucas que ele conheceu antes de entrar para o cangaço. É sagrado para ele, sagrado. Ele deu alguns passos cambaleantes até o caminhão, olhou para Marieta e perguntou com voz respeitosa. A senhora é mesmo ela? Marieta assentiu. Sou Marieta dos Santos. Vendi a rapadura com minha mãe em Serra Talhada. Ajudei Virgulino em 1889. Seu Malaquias fez o sinal da cruz. Então, se virou para os capangas com uma mistura de pena e horror. Vocês não fizeram nada com ela, fizeram? Ainda não, Zé Grande disse, e ele próprio estava pálido agora. O coronel mandou matar, mas resolvemos confirmar primeiro. Graças a Deus por isso, seu Malaquias disse. Porque se vocês tivessem tocado num fio de cabelo dela, Lampião ia transformar a fazenda do coronel em cinzas. Ia matar todo mundo. Todo mundo. Chicão estava tremendo agora. Porra, a gente quase... Onde está Lampião agora? Zé Grande interrompeu. Precisamos falar com ele, explicar a situação. O bando deve estar acampado perto do riacho do navio, uns 80 quilômetros daqui. Eu posso mandar um mensageiro, mas vocês vão ter que esperar e rezar para que Lampião esteja de bom humor quando souber disso. Não, Marieta disse de repente, sua voz firme. Eu vou até ele, pessoalmente. Todos olharam para ela, surpresos. Senhora, seu Malaquias disse, a senhora tem 60 e tantos anos. São 80 quilômetros de estrada ruim. Vai levar horas. Eu aguentei 30 anos sendo tratada como lixo, Marieta respondeu. Eu aguento mais algumas horas de viagem. E então, ela olhou diretamente para Zé Grande. E eles vão comigo. Vão explicar pessoalmente para o Lampião o que o coronel mandou fazer. O terror no rosto de Zé Grande foi visível. Gente, se vocês estão tensos com essa história, imagina como os capangas estavam. Comenta aí. Vocês acham que Lampião vai ter piedade? E não esqueçam de deixar o like e se inscrever, porque essa história está longe de acabar. A viagem até o acampamento de Lampião foi a mais longa e tensa da vida daqueles três capangas. Seu Malaquias forneceu um guia, um jovem chamado Cosme, que conhecia os caminhos da Caatinga como a palma da mão. Ele ia na frente, a cavalo, guiando o caminhão pelas estradas quase invisíveis. Marieta estava livre das cordas agora. Não havia mais necessidade. Ela não era prisioneira. Os capangas é que eram. João Pequeno ia dirigindo, porque Zé Grande estava tremendo demais. Chicão fumava cigarro atrás de cigarro, nervoso. E Marieta ia sentada na carroceria, olhando para as estrelas, pensando em toda a sua vida. Vocês sabem, ela disse depois de uma hora em silêncio, eu não guardo rancor de vocês. Os três capangas olharam para ela surpresos. Vocês são pobres como eu. Estão fazendo o que acham que precisam fazer para sobreviver. Eu entendo. Mas agora vocês vão ter que responder por suas escolhas. O que você acha que Lampião vai fazer com a gente? João Pequeno perguntou, e sua voz estava carregada de medo. Não sei. Marieta respondeu honestamente, mas conheço Virgulino desde garoto. Ele é justo do jeito dele. Se vocês falarem a verdade, se mostrarem que não me machucaram, talvez ele tenha misericórdia. E o coronel? Chicão perguntou. Marieta sorriu, mas era um sorriso sem alegria. O coronel não teve misericórdia de mim depois de 30 anos de serviço. Não espero que Lampião tenha misericórdia dele. Quando o sol começou a nascer, eles finalmente avistaram o acampamento. Era escondido numa área de caatinga densa, protegido por pedras enormes. Havia cerca de 30 cangaceiros ali, todos armados até os dentes, todos imediatamente alertas quando o caminhão se aproximou. Os vigias cercaram o veículo, rifles apontados. Quem são vocês? Um deles gritou.
Cosme, o guia, desceu do cavalo. Sou o mensageiro do seu Malaquias! Trago a menina da rapadura! O efeito foi elétrico. Os cangaceiros se entreolharam. Um deles correu para dentro do acampamento. Minutos depois, uma figura emergiu das barracas. Lampião. Lampião tinha 49 anos agora. Seu rosto estava mais marcado, mais duro. As cicatrizes contavam histórias de 1000 batalhas. Ele usava óculos redondos de aro de metal, um chapéu de couro enfeitado e tinha um rifle atravessado nas costas. Ao seu lado estava Maria Bonita, sua companheira, uma mulher forte de olhos inteligentes, e Corisco, seu braço direito, conhecido como o Diabo Loiro. Lampião caminhou até o caminhão lentamente. Seus olhos varreram a cena. Marieta, velha e cansada, mas viva, 3 capangas aterrorizados, o guia de seu Malaquias. Marieta? Ele disse, e sua voz estava carregada de emoção contida. Ela desceu do caminhão com dificuldade, suas pernas doloridas da viagem. Olhou para o homem à sua frente, o garoto que conhecera 47 anos atrás, agora transformado no rei do cangaço. Virgulino, ela disse simplesmente. Eles se abraçaram. Foi um abraço de 2 pessoas que tinham sobrevivido ao sertão cruel, cada uma do seu jeito. Quando se separaram, Lampião tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas que ele não tinha vergonha de mostrar. Pensei que nunca mais ia ver você, ele disse. Quando o mensageiro falou, quando falou que alguém tinha tentado, quem foi? Quem tentou te matar? Marieta apontou para os 3 capangas. Eles, mas por ordem do coronel Augusto Ferreira Santos. Lampião se virou lentamente para os 3 homens. Seu rosto, que momentos antes mostrava emoção, agora era uma máscara de fúria contida. Tirem eles do caminhão, ele ordenou. 4 cangaceiros arrastaram Zé Grande, Chicão e João Pequeno para o meio do acampamento. Os 3 caíram de joelhos, tremendo. Expliquem, Lampião disse, sua voz baixa, mas perigosa. Por que eu não devia enforcar vocês 3 agora mesmo? Foi João Pequeno quem falou primeiro, sua voz quebrando. Senhor Lampião, nós não sabíamos. O coronel mandou matar ela, disse que ela tinha traído ele. A gente ia fazer, mas ela falou que era protegida do senhor. Mostrou a medalha e a gente parou. Não encostou um dedo nela. Por isso trouxemos ela aqui, para confirmar, para pedir ajuda. Lampião olhou para Marieta. É verdade? É, ela confirmou. Eles iam me matar, mas quando eu falei quem era, eles pararam. Não me machucaram, me trouxeram aqui. Corisco cuspiu no chão. Capitão, eles são capangas de coronel. Mataram outros. Só pararam porque tiveram medo. Eu sei, Lampião disse. Ele caminhou em círculos ao redor dos 3 homens ajoelhados, pensando. Finalmente, ele parou na frente de João Pequeno. Você, por que você trabalha para coronel? Tenho uma mãe doente, senhor. Preciso do dinheiro para cuidar dela. E você? Ele olhou para Chicão. Não sei fazer outra coisa, senhor. Nasci pobre, ninguém me ensinou nada. É capanga ou passar fome. E você? Para Zé Grande. Zé Grande não respondeu imediatamente, finalmente com voz baixa. Eu gosto do poder, gosto de que as pessoas tenham medo de mim. Passei a vida inteira sendo pisado. Virei capanga para ser eu quem pisa. Lampião apreciou a honestidade brutal. Pelo menos você não mente. Ele se afastou, pensativo. Maria Bonita se aproximou, tocou seu braço, sussurrou algo. Ele assentiu. Vou fazer o seguinte, Lampião anunciou. Vocês não vão morrer hoje. Vocês tiveram bom senso de não matar minha protegida. Isso conta, mas vocês têm uma escolha. Os 3 capangas ergueram os olhos esperançosos. Vocês podem voltar para o coronel. Podem contar para ele onde eu tô, o que viram, tudo. E quando eu for lá buscar satisfação, vocês vão estar no meio do fogo cruzado. Vão provavelmente morrer junto com ele. Pausa dramática. Ou vocês somem, fogem, vão para outro estado, mudam de vida, nunca mais trabalham para coronel, nunca mais encostam um dedo em gente inocente e vivem. Parte 12. A vingança se prepara. 45 reais, 55 eios. João Pequeno não hesitou nem um segundo. Eu vou embora.
Vou levar minha mãe para a Bahia. Vou trabalhar de qualquer coisa, mas nunca mais quero ver Coronel na minha frente. Chicão também assentiu rapidamente. Eu também. Vou para Ceará, tenho um tio lá, posso trabalhar com ele. Zé Grande foi o último. Ele olhou para Lampião, para os cangaceiros armados ao redor, para Marieta. E se eu voltar pro Coronel? Se eu contar tudo? Então você é mais burro do que parece, Lampião respondeu. Porque eu vou na fazenda dele de qualquer jeito e você vai morrer. Zé Grande pensou por longos segundos. Finalmente, ele cuspiu no chão. Tá, vou embora também. Mas não porque tenho medo do senhor, porque eu tô cansado de ser capacho de rico. Lampião acenou. Saiam do meu acampamento. Se eu souber que voltaram a trabalhar para Coronel, a misericórdia acabou. Os 3 capangas saíram rapidamente, pegaram o caminhão e desapareceram na caatinga. Quando ficaram apenas o bando, Lampião se sentou num tronco, tirou os óculos, esfregou o rosto cansado. Conta tudo, ele pediu a Marieta, desde o começo. E Marieta contou. Os 30 anos de servidão, a humilhação constante, como ajudou Carolina a fugir, a ordem de morte do coronel. Quando ela terminou, o silêncio no acampamento era absoluto. Todos os cangaceiros tinham ouvido, todos estavam furiosos. 30 anos, Corisco disse, sua voz tremendo de raiva. 30 anos ela serviu aquele desgraçado e ele manda matar porque ela ajudou a filha dele a ser feliz. Maria Bonita estava com lágrimas nos olhos. Isso é o que eles fazem com a gente. Nos usam, nos descartam, nem pensam 2 vezes. Lampião colocou os óculos de volta. Seu rosto era uma máscara de determinação. Preparem as armas, ele ordenou. Vamos visitar o coronel Augusto Ferreira Santos. E ele vai aprender uma lição que o sertão inteiro vai lembrar por gerações. 3 dias depois, numa noite sem lua, quando as trevas engolem até as estrelas, 30 cangaceiros cercaram a fazenda do coronel Augusto Ferreira Santos em silêncio absoluto. Eles eram fantasmas, sombras. Apareceram sem aviso, sem som, como uma praga enviada pelo próprio diabo. Dentro da casa grande, o coronel estava jantando tranquilamente. Ele bebia vinho português caro, comia carne importada, ria alto de alguma piada que Augusto Júnior tinha contado. A família toda estava presente. Dona Clarice com suas joias caras, Augusto Júnior bêbado e arrogante, Roberto afogado em cachaça como sempre, e Beatriz, a menina de 12 anos, triste desde que tinham levado tia Marieta. O coronel estava completamente tranquilo, certo de que Marieta estava morta e enterrada em algum buraco esquecido da caatinga. Certo de que tinha saído impune demais essa demonstração de poder. Foi quando a primeira bala estilhaçou a janela do jantar em 1000 pedaços. O vidro explodiu para dentro. O vinho do coronel se espalhou pela toalha branca. Dona Clarice gritou com toda a força dos pulmões. Todo mundo no chão! Augusto Júnior tentou gritar, mas sua voz saiu embargada de medo. Mais tiros. As janelas todas se estilhaçaram. Os empregados correram em pânico. Roberto caiu da cadeira, bêbado demais para entender o que estava acontecendo. E então, cortando o caos, uma voz ecoou pela fazenda inteira. Uma voz que todos no Nordeste reconheceriam. Coronel Augusto Ferreira Santos. Era Lampião. Sai pra fora, ou eu entro aí e mato todo mundo. O coronel estava branco como papel. Suas mãos tremiam tanto que ele derrubou o copo de vinho. Ele sabia. Deus do céu, ele sabia quem era. Pai, Augusto Júnior sussurrou aterrorizado. O que a gente faz? Cala a boca. O coronel respondeu, sua voz quebrando pela primeira vez em décadas. Dona Clarice chorava histericamente. Beatriz estava congelada de medo embaixo da mesa. Com pernas tremendo, o coronel se levantou. Ele era um homem orgulhoso, acostumado a mandar, mas naquele momento ele era apenas um velho assustado diante da morte. Ele abriu a porta da frente lentamente. Na varanda enorme da fazenda, iluminados apenas por tochas que os próprios cangaceiros trouxeram, estava o bando de Lampião. 30 homens armados até os dentes, rifles, espingardas, pistolas, facões.
todos apontados para a casa. E no centro de todos, ladeado por Corisco e Maria Bonita, estava o rei do cangaço. Mas o que fez o coração do coronel quase parar foi ver quem estava ao lado de Lampião. Marieta, viva, sã, olhando diretamente para ele com uma expressão que o coronel nunca tinha visto nela antes. Dignidade absoluta. Não pode ser, o coronel murmurou. Surpreso, Lampião disse, e sua voz era gelo e fogo ao mesmo tempo. Você tentou matar minha protegida. O coronel caiu de joelhos na própria varanda. Todo o seu poder, toda a sua arrogância evaporou em um segundo. Eu não sabia. Ele gaguejou como uma criança aterrorizada. Se eu soubesse que ela era sua protegida, eu nunca teria... Cala a boca. Lampião rugiu e o som ecoou pela fazenda inteira. Ele começou a caminhar lentamente em direção ao coronel, cada passo medido, cada passo pesado de intenção. Você não sabia porque nunca se importou em saber. 30 anos essa mulher serviu sua casa. 30 anos. Ela acordou antes do sol para fazer seu café. Ela limpou sua merda. Ela criou seus filhos. Ela deu sua vida por essa família. E você a tratou como lixo. O coronel estava chorando agora. Algo que seus filhos nunca tinham visto. Por favor, tenho família. Tenho filhos. E ela não tinha? Lampião gritou. Ela não tinha vida? Ela não tinha dignidade? Ela não merecia respeito? Corisco deu um passo à frente, mão no cabo da faca. Capitão, deixa eu matar esse desgraçado. Mas Lampião levantou a mão, mandando ele parar. Ele então olhou para Marieta. Você sofreu por 30 anos. Você foi humilhada, usada, descartada. O direito de decisão é seu. O que você quer que eu faça com ele? Todos os olhos se viraram para Marieta, os cangaceiros, o coronel, a família dele observando aterrorizada das janelas. Marieta tinha toda a vingança do mundo ao seu alcance. Ela poderia pedir a morte do coronel, poderia pedir que a fazenda fosse queimada até o chão, poderia pedir que toda a família sofresse como ela sofreu. Ela caminhou lentamente até ficar na frente do coronel ajoelhado. Olhou para aquele homem que tinha mandado matá-la sem pensar duas vezes. Mas então ela olhou além dele. Viu Beatriz na janela, a menina de 12 anos que ela tinha criado, chorando de medo. Viu dentro da casa os móveis que ela tinha limpado por décadas. Viu 30 anos de sua vida e percebeu algo. Raiva não apagava dor. Vingança não devolvia tempo perdido. Morte não trazia paz. Eu quero 3 coisas, ela disse, sua voz firme e clara como sino. Primeiro, quero que você me peça desculpas. Aqui, agora, na frente de todo mundo. Quero ouvir da sua boca que você estava errado. O coronel, engolindo orgulho e humilhação, disse com voz quebrando. Eu peço perdão, Marieta. Eu estava errado, muito errado. Segundo, quero o pagamento que você me deve. 30 anos de trabalho, todo centavo, calculado com juros. O coronel assentiu rapidamente. Sim, tudo. Quanto você quiser. E terceiro, Marieta fez uma pausa, olhando nos olhos dele. Quero que você trate seus empregados como seres humanos, como gente, com dignidade. Porque se eu souber que você voltou a fazer o que fez comigo, Lampião vai descobrir. E aí não vai ter perdão. Lampião sorriu. Era um sorriso pequeno, mas aprovador. Ouviu, coronel? Sim, tudo. O coronel babava as palavras. Tudo o que ela quiser. O coronel pagou cada centavo ali mesmo. Entrou na casa tremendo, abriu o cofre com dedos trêmulos. Tirou mais dinheiro do que Marieta tinha visto na vida inteira. Era fortuna suficiente para ela viver confortavelmente pelo resto dos seus dias. Mas antes de ir embora, Marieta fez uma última coisa. Ela entrou na casa, subiu as escadas e bateu na porta do quarto de Beatriz. A menina abriu, olhos vermelhos de tanto chorar. Tia Marieta. Marieta abraçou ela com força. Eu vou embora, minha filha. Mas você precisa saber uma coisa. Você não é como seu pai. Você tem bondade no coração. Não deixa esse mundo tirar isso de você, ouviu?
Beatriz chorou mais ainda. Eu sinto tanto, tanto sua falta. Eu também, minha flor. Mas agora você já está grande. Já consegue ver o certo e o errado. Seja melhor que eles. Promete? Prometo, Beatriz sussurrou. Marieta saiu da fazenda com a cabeça erguida pela primeira vez em 30 anos. Lampião e o bando a escoltaram até a cidade mais próxima, onde ela pegaria o trem para Recife. Na estação, ela se despediu de Virgulino pela segunda e última vez. Obrigado, ela disse simplesmente. Não, Lampião respondeu, abraçando-a. Obrigado por me tratar como gente quando ninguém mais tratava. Aquilo salvou minha humanidade naquele tempo. Isso eu nunca vou esquecer. Maria Bonita entregou a Marieta um pacote embrulhado em pano. Isso é para a senhora, rapadura, a melhor que encontramos. Marieta riu pela primeira vez em muito tempo. Uma risada verdadeira, livre. O trem apitou. Era hora de ir. Marieta foi viver com Carolina em Recife. A menina que ela tinha ajudado a fugir tinha se casado com Sebastião, o professor, e eram felizes. Eles receberam Marieta como mãe, como família de verdade. Ela viveu mais 15 anos rodeada de amor, dignidade e respeito. Ajudou a criar os 3 netos que Carolina teve. Contou suas histórias, ensinou suas receitas de rapadura. Morreu dormindo aos 77 anos, com um sorriso no rosto e a medalha de São José ainda no pescoço. O coronel Augusto Ferreira Santos nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Sua reputação estava destruída. Todo mundo na região sabia que ele tinha tentado matar uma protegida de Lampião e tinha sido forçado a se ajoelhar e pedir perdão. Ele perdeu respeito, perdeu medo que as pessoas tinham dele. Perdeu poder. Descobriu da pior forma possível que no sertão algumas coisas são mais importantes que dinheiro e terras. Honra, palavra, lealdade. E que ninguém, absolutamente ninguém, é invisível. Ninguém é descartável. Zé Grande, Chicão e João Pequeno cumpriram a promessa. Sumiram, mudaram de vida. João Pequeno virou pescador na Bahia. Chicão trabalhou com o tio no Ceará como agricultor. Zé Grande, ninguém sabe ao certo, mas dizem que virou pregador itinerante, pregando sobre redenção e segundas chances. Carolina e Sebastião viveram felizes até velhinhos. Tiveram 5 filhos e 14 netos. Sempre guardaram uma foto de Marieta na sala. Sempre contaram sua história. Beatriz, a caçula do coronel, cresceu e se tornou professora. Dedicou a vida a ajudar crianças pobres. Casou-se com um médico que cuidava de gente carente de graça. Nunca esqueceu as lições de tia Marieta. E Lampião? Bem, ele continuou sendo o rei do cangaço até seu fim em 1938. Mas sempre, quando alguém perguntava sobre suas protegidas, ele contava a história da menina da rapadura com orgulho, porque ela lembrava a ele e lembra a todos nós de algo fundamental, que um gesto de bondade pode ecoar por gerações, que dignidade não tem preço, que gratidão é sagrada e que no sertão duro do Nordeste brasileiro, em meio à violência, pobreza e injustiça, ainda havia espaço para a honra. Essa história mexeu com você? Deixa nos comentários o que você achou. E se você conhece alguém que precisa ouvir que ninguém é invisível, que todo mundo merece dignidade, compartilha esse vídeo agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais ou baseadas em fatos reais do Nordeste brasileiro que vão te emocionar, te fazer pensar e te mostrar que o sertão tem histórias mais ricas que qualquer ficção de Hollywood. Muito obrigado por assistir até o final. Até a próxima história.